Boa tarde, eu sou o Thiago Colombini, estamos aqui com a Camila Fernandes, certo? Certo. Crespíssima, vamos utilizar esse belo cabelo crespo aqui para trazermos um pouco mais de luminosidade, porque ela vai casar, não é isso mesmo, Camila? Então, para a gente deixar ela mais sofisticada com uma quantidade maior de luminosidade, nós vamos fazer mechas utilizando a técnica de ombre. Já comecei aplicando o produto, mas é de suma importância a utilização do teste de mechas no que diz respeito a qualquer química. Em outras circunstâncias, deveria-se alisar este cabelo com processo mecânico no secador para que pudéssemos ter uma maior percepção do que estamos fazendo. Mas na verdade eu vou utilizar o cabelo dela de forma natural mesmo, sem utilizar fonte de calor. A técnica do ombre é uma técnica que é utilizada para deixar o cabelo um pouco mais, para deixar rítmico, sensual, e diferente das mechas que são feitas costuradas, daquela mecha tipicamente zebra, que são mechas mais estáticas, indicadas mais para senhoras, para ocasiões de criação de um cabelo mais clássico. A possibilidade que nos traz as mechas ombrés é que elas nos proporcionam um tipo de design no qual você não sabe onde começa a mecha e aonde termina, ou seja, as mechas acontecem, o clareamento dessas mechas acontece de forma gradativa até as pontas. Para isso, tratando-se de dinamismo, foi feita divisão em zigue-zague das laterais, separamos o topete, zigue-zague, separamos o topete, as laterais, criamos uma espécie de losango na coroa e agora vamos trabalhar a parte de baixo. Como eu já tenho um domínio com a utilização do oxidante na volumagem de 30, eu vou começar com essa volumagem na parte de trás de uma vez. Caso contrário, para quem não tem o domínio do tempo, da técnica, uma vez que demoraria, para não ter um resultado indesejável de diferença de tonalidade de clareamento, deve-se começar utilizando o OX de 20 e depois, se tiver necessidade, vem retocando com a de 30. No que diz respeito a dinamismo, todas as mechas que eu for retirar serão mechas que serão retiradas em zigue-zague. Como eu quero um efeito mais acentuado nessas pontas, como se assemelhasse às californianas, eu vou desembaçar esse cabelo, porque eu estou utilizando ele natural, né? Eu vou desfiá-lo para fazer técnica de californiana. Então acaba que eu vou misturar a técnica de californiana para acentuar as pontas e a técnica do zigue-zague do ombre. Fica a dica: quanto mais eu desfiar este cabelo, menor vai ser a quantidade de fios a serem descoloridos, ou seja, o resultado disso vai ser uma quantidade menor de acentuação nessas pontas. Então eu vou pego uma mecha, primeira eu vou descolorir, vou retirar a mecha, a segunda eu vou tirar as pontas do triângulo. Toda vez que eu falar de dinamismo, isso vai requerer um tipo de forma a ser utilizada, por exemplo, no momento da costura. A costura ela está saindo triangular, então isso quer dizer que tudo que é triangular vai trazer um pouco mais de dinamismo. E ainda, continuando na perspectiva do triangular, essas mechas, as mechas californianas antes, elas eram marcadas. Percebia-se a divisão entre a parte escura e a parte clara. Então, para que não fique marcado essas pontas, além da quantidade de desfiamento que eu vou fazer nessa mecha, utilizar a forma triangular para não marcar.
Dessa maneira, a parte escura vai adentrar na parte clara, diferente do bloco, senão ficaria a parte escura e a parte clara, sem fundir uma cor na outra. Uma outra maneira de não deixar esse cabelo altamente intensificado nas pontas, esses triângulos servem para trazer um pouco mais de praticidade, até além do dinamismo no design. Então, para que eu não venha costurando de forma tradicional as mechas, eu vou aproveitar a ponta do triângulo do zigue-zague e vou pegar a ponta. Assim, eu tenho a mecha que vai vir na vertical, justificando as pontas mais claras. Ao se trabalhar com química, gente, é imprescindível a utilização do teste de mechas para verificar a resistência da fisiologia e para que a cliente tenha a segurança da altura de tom, porque ela pode começar a imaginar uma altura de tom e ter essa perspectiva e vislumbrar isso no resultado, e acaba que pode ser que não dê certo, porque entre o profissional e a expectativa do cliente está o quê? A fisiologia do cabelo. Eu só fiz na Camila direto, vocês não viram eu fazendo o teste de mechas, porque eu já havia feito o teste de mechas antes dessa edição e, portanto, já comecei aplicando o produto. Mas é de suma importância a utilização do teste de mechas no que diz respeito a qualquer química. Tá a parte frontal. A parte frontal é a parte que está mais visível na apresentação do design. Então, algumas coisas devem ser consideradas. Por exemplo, a Camila, ela tem algumas partes curtas nessa extremidade. Então, para não ter que ficar uma parte parecendo que foi manchada, eu vou liberar essa parte da mecha. E além do mais, para não ter que ficar, como a proposta é ter um design menos marcado, eu vou pegar especificamente mechas da parte inferior da têmpora, do meio e da ponta, para que quando ela prender o cabelo, essa parte pode ficar pode cobrir toda a extremidade de forma que não vai ficar marcado. Gente, como vocês podem perceber, olha que tempo maravilhoso. Tá nublado, mas tá lindo, não tá triste, porque tava muito calor em Belo Horizonte. Mas tratando-se do tempo, as mechas, esses papéis que estão sendo utilizados, eu tô aproveitando também, fazendo mechas à mão livre. E coloco o papel para poder agilizar o processo de descoloração, pois sabe-se que quando você eleva a temperatura, você aumenta o grau de descoloração. Então não seria diferente no tempo nublado como estava em Belo Horizonte. Gente, lembra do losango que eu tinha reservado na parte da coroa? Pois então, como eu quero esse cabelo extremamente dinâmico, e uma das partes que mais se vê, além da parte frontal do design, é o topo. Então, dessa maneira, eu vou fazer todas as mechas voltadas para diagonal. Para que o cabelo ele possa surgir, para que o efeito surja de várias direções, ao invés de surgir de uma direção só, como seria outras mechas por aí convencionais. Quando a gente finaliza a parte da coroa antes de começar o tupete, como eu estou utilizando as mechas na vertical para justificar as pontas mais intensificadas, então que eu termine a parte da coroa com as mechas na vertical. Falado no início do processo, eu utilizei OX de 30 porque eu tenho uma boa agilidade
na execução das mechas. Mas agora eu estou utilizando o OX, aí eu estou utilizando o OX de 40 volumes na parte frontal e na parte de cima da cabeça, para que a tonalidade fique próxima e a parte frontal consiga estar da mesma cor do que atrás, para ganharmos agilidade no tempo, porque tempo é o quê? Dinheiro. Agora eu vou voltar, essas mechas que foram feitas de uma parte, agora eu vou voltar retocando a parte de cima, porque como podem perceber que não tem. Então eu vou segurar com a ponta do pincel mesmo, eu vou puxar o cabelo e retocar, para que quando a cliente ela tem a possibilidade de jogar os cabelos para várias direções e todas. Então, gente, retiramos aqui os papéis de isopor que estavam cobrindo as mechas. Aí percebam que na altura do clareamento ainda a gente tem um pouco do resíduo tá molhado, claro. Por isso que o efeito ainda não tá conforme a gente quer. Mas já dá para perceber que tem resíduos do grau de clareamento laranja. Então eu vou utilizar um matizador 10-1, altura 10, e que tenha um pouco de cinza, que é o 10-1, para a gente eliminar essa cor indesejada, que são essas cores quentes. Vou utilizar algumas a indústria, ela, para facilitar a vida dos profissionais, e principalmente daqueles que não têm muito conhecimento técnico, científico, elas criaram uma gama de matizadores. Eu faço o meu próprio matizador, mesmo sabendo que eu utilizo uma coloração permanente. A diferença da coloração permanente para os matizadores é que os matizadores não vão amônia, porque a amônica, ela, em reação com o oxidante, ela faz a transformação do pigmento, que é a melanina. Mas neste caso, como eu sei manusear a coloração permanente, eu vou transformá-la em um matizador. Então eu vou utilizar oxidante de 10 volumes, misturado a uma quantidade de coloração permanente 10-1.